Fala galerinha! Hoje nós vamos começar com o nosso primeiro curso da FlapsUp, nosso curso gratuito aí de ScanFlow e Checklist. Então a gente vai conhecer hoje aí como que funciona na prática para a gente fazer os nossos voos com segurança e fazer sem precisar de gastar muito tempo. Então hoje a gente vai entender o que é o Checklist, o que é o ScanFlow e a gente vai fazer um teste aí, fazer uma simulação para a gente conhecer um pouco mais, beleza? Se você gostou, se inscreva no canal aí, acompanha lá o flapsup.moodlecloud.com. Lá a gente vai aprender bastante coisa. Nós temos também o curso de piloto privado e para você que gosta de simulação de voo, nós temos o curso também de piloto virtual, onde vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre a aviação virtual e também participar, quem sabe, aí de uma linha aérea virtual e fazer toda a sua simulação com a IVAL, que são servidores que a gente consegue trabalhar com controlador de voo, com outras aeronaves voando ao mesmo tempo, e são pessoas que estão ali na simulação real. Essa é uma forma da gente tornar o nosso simulador de voo, o Flight Simulator, o P3D ou Prepare 3D, o X-Plane, qualquer simulador que você tiver, essa é uma forma da gente conseguir converter um mero joguinho de aviãozinho para um simulador com base na realidade, com base naquilo que a gente vai efetivamente usar. Hoje aqui a gente vai falar sobre o nosso sistema de ScanFlow e um checklist, e eu vou usar para isso uma aeronave que é muito conhecida na instrução de voo, que é o Cessna 152, ou também conhecido como Charlie 152. Vamos lá, primeiro a gente precisa entender o que é o ScanFlow. O ScanFlow nada mais é do que a gente ter um fluxo de movimentos em que a gente vai acionar botões, alavancas, fazer o acionamento do motor e tudo mais, seguindo um fluxo de movimento. Então, por exemplo, eu tenho a chave da bateria, os magnetos e a beacon. Se eu crio um fluxo para que eu faça o movimento de bateria, magnetos, beacon, mistura e a seletora de combustível, eu criei um fluxo de movimento em que eu consiga todas as vezes manter esse padrão. Isso é importante para que a gente crie no nosso cérebro uma memória que a gente chama de memória muscular. Essa memória muscular, ela nos auxilia a criarmos então movimentos padrões, a gente consegue gravar o que a gente precisa fazer. E o checklist? O que é o checklist? O checklist então, ele é aquilo que vai nos auxiliar a conseguir depois a fazer o check de todas as tarefas que nós fizemos no ScanFlow. Tá? Eu vou pegar o checklist aqui para vocês conhecerem. Então, eu tenho aqui um checklist do Cessna 152, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o checklist do Cessna 152, tá? A gente vai usar ele também no nosso simulador. Vou até deixar ele aqui em cima da minha bancada. Então, vamos lá. O que acontece? Se eu fosse fazer um fluxo, um acionamento, por exemplo, e eu fosse lá, vamos supor, bateria, magnetos, beacon, mistura e seletora. Vamos supor que eu fizesse assim, bateria, seletora, aí eu volto no magnetos, vou na beacon e vou na mistura. Então eu crio, todas as vezes eu vou fazendo coisas diferentes. Isso acaba com que eu não grave exatamente o que eu tenho que fazer. Então, por isso o ScanFlow, por isso o flow, o movimento contínuo. Então a gente cria padrões. Então padrão L, padrão S e por aí vai. De acordo com as escritas, né, não existe um negócio muito definido sobre isso. O flow ele é com base em cada comandante. O comandante cria o seu fluxo, né? Apesar da gente aprender, da gente estudar como faz o fluxo, né? Às vezes o próprio instrutor cria pra gente, fala pra gente qual é o padrão, mas a gente tem a opção de criar o padrão nosso também, né? O fabricante deixa isso claro, né? Em todas as literaturas deixa isso claro,
Porém, algumas aeronaves, alguns fabricantes têm, principalmente aeronaves de grande porte, existe o SOAP, que é o Standard Operation Procedures. Esse SOAP o fabricante já define pra gente o que a gente precisa fazer no flow, então ele já especifica. Só que o padrão, a padronização, é nós comandantes quem vamos fazer isso, tá? Então deixa o seu joinha aí, vamos lá pro simulador pra gente conhecer um pouquinho mais desse flow. Outra coisa, nós vamos usar o checklist. Checklist é uma lista do que deve ser checado, né? Não é uma lista do que se fazer. Então não é uma do list. Do list é aquela lista que a gente tem que fazer, né? A gente vai fazer, vai lendo, vai fazendo. O checklist é uma lista de checagem. Nós vamos fazer o flow, na sequência a gente vai ler o checklist e checar. O checklist, então, ele só vai contemplar os itens importantes para a segurança do voo, tá? Então, os itens essenciais que a gente fez no flow. Por exemplo, uma aeronave, se eu tenho que acionar o ar-condicionado dela, ou o blow, que a gente chama, se eu vou acionar o ar-condicionado, nem sempre ele vai estar no checklist. Alguns podem até estar, mas nem sempre vão estar. Por quê? No meu flow eu aciono, mas o ar-condicionado não é um item de segurança para o meu voo, tá? Isso depende da aeronave, volto a dizer, depende da aeronave, tá? Vamos lá para o simulador, vamos conhecer esses fluxos. O material de vocês que está aí no site também tem o checklist do Cessna 152 e tem também imagens dos padrões, padrão L e nós vamos fazer o padrão S. Nós vamos fazer duas etapas do checklist, o Clear for Start Checklist and After Start Checklist. Nós vamos fazer esses dois, bora lá pro simulador, valeu. Então galerinha, vamos lá. Desculpem aí pelo áudio, tá? O áudio tá meio ruim, meu microfone deu problema, eu tô usando o microfone do notebook. Então, vamos lá. Eu tô aqui com uma aeronave, um Charlie 152. Nós vamos fazer a simulação agora aqui do acionamento, tá? Primeira coisa aqui, eu vou remover os manches somente para a gente poder ter um acompanhamento, tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui no fluxo é o seguinte, né? A gente vai fazer o fluxo do Clear for Start Checklist. Então o fluxo consiste no fluxo L. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Battery on, magnetos, então a gente vai deixar em ambos, both, magnetos em both. Beacon, que é uma luzinha que vai ficar acesa aí durante todo o acionamento, todo o funcionamento do motor, tá? Então, beacon on. Mistura, aqui já estava rica, né? Uma mistura rica, a gente vai jogar essa manete à frente e a gente vai checar aqui embaixo se a válvula de combustível está aberta. Então, por que o fluxo L? Porque olha só o movimento que nós vamos fazer aqui, ó. Nosso fluxo vai ser bateria, magnetos, beacon, mistura e lá embaixo a nossa seletora que a gente vai checar. Então é um L, né? Na sequência, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai seguir aqui, ó. Nós vamos seguir para o checklist. O que nós vamos fazer aqui? Checklist Clear for Start. Então, eu fiz o meu fluxo, fiz o meu movimento, bateria, magnetos, beacon, mistura rica, seletora aberta e agora a gente vai para o Clear for Start Checklist. Seats locked, door closed, battery on, aí a gente checa, bateria tá on, ok. Magnetos on, tá em ambos, ok, tá ligado. Beacon on, foi ligada. Mistura, o fuel selector lá embaixo foi checado, mas a gente fez por último ali, foi verificado que está aberto, a gente fez por último para a gente seguir o padrão, tá? Não importa isso. Porém, a gente vai seguir, vai dar o mesmo resultado, ó. Fuel Selector Check estava lá embaixo, né? Mas o nosso fluxo, para a gente não ter que descer e depois subir, a gente fez um movimento contínuo. Então, ó, mistura rica, botamos a manete vermelha toda à frente e lá embaixo a gente checou se a seletora de combustível estava aberta. Ok, tudo feito, a gente vai fazer o acionamento. Então, ele vai pedir o que, ó? Mixer Reach, área clear, então a gente vai checar se não tem nenhuma pessoa à volta, não tem nada que possa colidir com a aeronave, tá? Então a gente vai fazer o acionamento. De acordo com o manual do fabricante, do Cessna,
Então a gente vai fazer o seguinte: se o motor estiver frio, a gente vai fazer 3 vezes esse fluxo para frente, se a aeronave não possuir o primer, né? Então a gente vai depois aqui, ó, 1/4 à frente e contato. A gente vai acionar a chave, tá? Deixa eu ver. Ok, isso aí. Após acionado, então, segunda etapa de fluxo, antes do checklist. Qual é a segunda etapa de fluxo? É o fluxo S. O que é o fluxo S? Vamos lá. Ó, alternador. Nós vamos fazer aqui, ó, checagem do instrumento do motor, tá? Checagem do instrumento, equipamentos elétricos e equipamentos do motor lá em cima também. Que equipamentos são esses, tá? A gente vai fazer aqui, ó, alternador, o pressão e temperatura de óleo, quantidade de combustível. Nós vamos acionar o transponder e os rádios e vamos checar aqui, ó, tacômetro, que é o conta-giro, e nós vamos checar o nosso amperímetro para ver se o nosso alternador está funcionando. Então vamos fazer esse fluxo, ó. Alternador on, pressão e temperatura. Deixa eu apagar essas linhas aqui. Pressão e temperatura checados, então pressão ok, temperatura no arco verde. Combustível full tank, checados, transponder em standby. Opa, foi demais. Transponder em standby, rádios ligados, rádio ligado. Tacômetro, a gente vai ajustar aqui, ó, para 1000 RPM, tá? Sempre 1000 RPM. E a gente vai olhar o amperímetro se ele está marcando positivo. Se ele estiver positivo, o alternador está carregando a bateria, tá? Feito isso, nós vamos para o checklist novamente. Então agora a gente vai fazer o After Start Checklist. Engine Instrument Checked, a gente olhou aqui. Power Adjusted, nós ajustamos para 1000 RPM. Clock Start, a gente vai olhar a hora que a gente acionou o motor, né? Porque a gente precisa lançar isso depois no diário de bordo, hora de acionamento. Avionics e rádios setados, né? Ajustados. Então, se a gente fosse fazer a saída, a gente estaria ajustando ele. E o transponder em standby. Então, tudo isso foi feito. E no final a gente checou o alternador se ele está funcionando. Beleza? Isso aqui por hora, né? A gente depois faz alguns outros aí para taxiar e decolar, tá? Tem mais alguns para fazer. E é isso. Nossa aeronave aqui agora já está acionada, né? Nós fizemos a checagem alternador, beacon, os magnetos, a mistura, o tacômetro está em 1000 RPM, está tudo certo. A gente faria a partir de então os cheques de comandos, verificaria instrumentos e aí seguiria os scan flows de acordo com a operação, de acordo com cada etapa. Espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, postem aí pra gente as dúvidas que vocês tiverem. Qualquer questão, nós vamos estar sempre disponível aí para vocês, beleza? Nossos padrões aí, padrão L e padrão S, está no material de vocês, do curso. Existem lá também está o checklist. E caso vocês precisem dessa aeronave, o Cessna 152, no simulador de vocês, vocês encontram aí na Carenado para comprar, ou se vocês quiserem procurar pela internet afora aí, talvez vocês consigam encontrar, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram aí, compartilhe com os amigos de vocês. Esse curso é gratuito. E quem quiser aprender um pouquinho mais aí sobre a simulação de voo, voo virtual, voo real, a gente tem um curso de PP, nós temos o curso de piloto virtual também, tá? Sempre com um precinho justo. Um grande abraço para vocês, até a próxima.